oportunidade que os meus pastores me deram, pastor Elisante, pastor Douglas, muito obrigada pela confiança e por tudo que tem feito por mim. Igreja, abre tua Bíblia comigo em Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8, que diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode se sentar, igreja. Irmãos, nós sabemos que nós fomos chamados, que Deus preparou algo para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um destino espiritual para você. Mas infelizmente tem muita gente hoje em dia que enterra o seu chamado. Tem muita gente hoje em dia que por medo, que por vergonha, ou por muitas vezes achar que o Senhor não usa mais, ou por muitas vezes se acomodar e não mais querer ouvir a voz de Deus, está distraído com a voz do mundo e enterra o seu chamado. Mas o Senhor está dizendo esta noite e te faz uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabemos que antes de Isaías ter ouvido o chamado de Deus, ele teve um encontro com o Senhor, porque antes mesmo de sermos enviados, teremos o teu encontro com Deus. E assim, Isaías 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sexo enchia o templo. Antes de ser enviado, Isaías foi exposto à presença. Antes de ser enviado, Isaías teve um encontro com o Senhor. É impossível a gente ser enviado sem ter intimidade com o Senhor. É impossível sermos enviados se não temos a presença. Entenda que o chamado de Deus não está relacionado a status. O chamado de Deus não está relacionado a um microfone, a uma posição. Mas o chamado de Deus começa no secreto. O chamado de Deus começa entre você e Deus, onde ninguém vê. O chamado de Deus começa pela oração. O chamado de Deus começa ali no quarto com o Senhor, na intimidade. E talvez o seu chamado esteja adormecido porque você não busca mais a presença. Talvez o seu chamado esteja adormecido porque você não está focado a ouvir o Senhor, porque você está se distraindo com as coisas deste mundo, porque você já não busca como buscava, porque você já não desce mais no secreto como descia. Mas entenda nesta noite que para você começar a ter um chamado com o Senhor é necessário intimidade, é necessário que você se entregue genuinamente ao Senhor. Aleluia! E antes dele te usar, ele vai te tratar. Em Isaías 6, versículo 5 diz assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ali o Senhor mostrou a Isaías, quando Isaías viu o Senhor, ele reconheceu a santidade de Deus e também reconheceu que ele era impuro, que ele era pecador, que ele era falho. E talvez o Senhor ainda não te enviou, talvez o Senhor ainda não está te usando, porque Ele quer te tratar, Ele quer curar as feridas, Ele quer curar as feridas, Ele quer te tratar por dentro, as frustrações, as decepções. O Senhor está dizendo assim para você, que Ele ainda está te preparando, que Ele ainda não desistiu do que há de completar em você. E Filipenses 1, versículo 6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. O processo dói, mas o propósito vale a pena. A caminhada no deserto dói, mas o propósito vale a pena. E deixa que o Senhor quer te usar, mas antes de tudo você precisa passar pelo vale. Antes de tudo você precisa passar pelo
Não deixe que o dom morra, não é tempo de deixar o dom morrer, mas desperta o dom que há em ti. Aleluia, é verdade. Diga, eis-me aqui é o chamado. Quando o Senhor olhou para Isaías, quando chamou, ele disse, eis-me aqui é o Senhor. Isaías não hesitou, Isaías não questionou, Isaías não perguntou para onde iria. Ele simplesmente disse sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quantos dons espirituais o Senhor te deu e você deixou de lado? Quantas vezes você deixou que o medo te paralisasse? Entenda, o mundo precisa ouvir que o céu colocou dentro de você. O mundo precisa ouvir o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Você não entende, o seu chamado não se baseia em quatro paredes. O seu chamado não se baseia somente aqui dentro, mas lá fora ainda muitos necessitados de ouvir a voz de Deus. Lá fora ainda muitos aprisionados. Lá fora ainda muitos enfermos precisando ser curados. E através da sua vida o Senhor quer curar. Através da sua vida Ele quer transformar vidas lá fora. Muitos já experientes na obra do Senhor vai dizer assim, mas irmã Milena, o chamado dói. Sim, o chamado vai exigir tudo de você. Tudo. Vai exigir que você fale de cura mesmo sangrando. Vai exigir que você fale de cura mesmo quebrado, mesmo aos fracos. Vai exigir que você louve, que você adore, mesmo caindo, mesmo sem forças para clamar. Vai exigir que muitas das vezes o Senhor te use para falar com alguém, mesmo sendo você que necessita ouvir a voz do Senhor. Sabemos que o chamado dói, mas que entenda que antes de tudo, de o chamado fazer com que você entre em lugares para qual você nunca entrou, o chamado exigirá que você creia, que você tenha fé, porque sem fé não tem como prosseguir, sem fé não tem como você continuar firme na presença de Deus. Quem foi tocado por Deus responde com prontidão. Em Isaías 6, versículo 8, novamente. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Que nada de nós. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente que Deus chamou para evangelizar, tem gente que Deus chamou para curar, tem gente que Deus chamou para ensinar crianças, tem gente que Deus chamou para evangelizar nas escolas, para te falar Jesus no trabalho, para cantar, para pregar a unção. Todos nós temos um chamado. Em Mateus 25, versículo 25, vai dizer assim: e com medo escondi o teu talento na terra. Ele, o Senhor, está dizendo: eu te dei dom, eu te dei graça, eu te dei um propósito. Por que você esconde? Eu te dei um chamado, porque você está enterrando algo que eu te dei em tuas mãos. Muitas das vezes quem enterra o chamado perde o propósito, mas quem vive o eis-me aqui vive o sobrenatural. Quem diz eis-me aqui, Senhor, vai viver algo que nunca viveu, vai viver o extraordinário do Senhor. Reacende o fogo do Espírito Santo que há sobre a sua vida. Em 2 Timóteo 1, versículo 6 ao 7, vai dizer assim: desperta o dom que há em ti, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele não morreu. É necessário que você reacenda o fogo que há em ti. É necessário que você reacenda aquilo que está dormindo em ti, porque o seu chamado ainda está de pé. E muitas das vezes, ainda que o inferno se levante contra a sua vida, ainda que o inimigo decrete morte, ainda que o inimigo olhe para você e fale: é o seu fim. O Senhor está dizendo: tem vida aí. O Senhor está dizendo: eu
deixou que os pensamentos, quantas vezes você deixou com que falassem de você te atingisse. Aí você olha, você um dia vai na igreja, prega, louva, e amanhã já não tem mais, porque falaram que você não canta bem, porque falaram que você não prega bem. Entenda uma coisa, faça para o Senhor, faça para Deus, viva para Ele. Você não está aqui para agradar o homem, você está aqui para agradar a Deus. Ele está te chamando. Entenda que Ele não chama os capacitados, mas se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te chamou através da sua boca, é Ele quem vai falar. Deus é Deus. Josué 1, versículo 9, você vai dizer: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, pois o Senhor é contigo. Deus é Deus. Jeremias 33, versículo 3 vai dizer assim: clama a mim, responder-te-ei, e anuncie-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É no secreto que o Senhor vai falar contigo. É na intimidade que o Senhor vai anunciar coisas grandes que tem na sua vida. Porque entenda que o Senhor tem pensamentos, planos bons para você. Não são pensamentos ruins, mas são pensamentos de bem. Voltando no segundo tópico, quando o Senhor fala assim, que antes dele te usar, ele vai te tratar. E muitas das vezes a gente faz assim: Senhor, eu quero desistir, eu não consigo mais. Senhor, me ajuda, me dê forças, porque o processo é doloroso, o processo não é fácil. Mas entenda que o Deus tem para ti é único, é grande. Ele precisará te moldar, Ele precisará te transformar, renovar a sua vida, para que Ele venha fazer coisas grandes através de você. Quem tem um chamado perde o propósito, mas quem diz que eis-me aqui vive o sobrenatural. Como assim, irmã Milena? Muitas das vezes quem tem um chamado não vive mais para o Senhor, porque fica frio espiritualmente. Muitas das vezes a gente se afasta do Senhor porque já não estamos vivendo mais da forma que o Senhor nos pede. E muitas das vezes a gente se afasta da presença. Mas quem diz eis-me aqui, sim, passa por provações, só começa a viver algo que nunca viveu. Começa a ser mais sensível ao toque do Senhor, começa a ser mais sensível à voz de Jesus. É diferente um crente que tenha uma disposição, é diferente um crente que se entrega por completo, que não se doa pela metade ao Senhor, é diferente um crente que tem humildade, é diferente um crente que tem um arrependimento genuíno, que se prostra, que pede misericórdia ao Senhor. Aleluia. Eu peço que você venha fechar os seus olhos por um instante. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer falar. Glória a Deus. Talvez o medo tenha enterrado o chamado. Talvez as frustrações tenham feito com que o fogo do Espírito Santo tenha se apagado. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite: eu ainda conto com você. Não é tarde demais. Não é tarde demais para voltar a buscar a presença. Não é tarde demais para despertar o dom que há em ti. Não é tarde demais para reacender o propósito, para reacender o chamado. O Senhor está te chamando. O Senhor está querendo mais de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ei, fale de Jesus enquanto ainda é tempo. Fale de Jesus enquanto ainda é tempo, porque o Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Se eu não me engano, em Mateus 1, não precisa colocar no versículo 15, vai dizer assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Só que muitos estão dormindo. Muitos conhecem a palavra, muitos conhecem o Senhor e se afastou, porque não sei também, não tem vergonha na cara.
chama, nos convida, só que muitos não vão. E ali em Mateus 22, versículo 14, vai dizer assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como assim, Milena? Muitos são chamados para viver para o Senhor, só que muitos dão a cara, muitos olham para trás, muitos não querem um compromisso real com o Senhor. E muitos param no meio do caminho. Entenda uma coisa nesta noite: que o Senhor está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Onde estão aqueles que são separados? Onde estão aqueles que é escolhido? Onde está o sal do mundo? Onde está o sal da terra, a luz do mundo? Onde estão os remanescentes de Deus? Antes mesmo de você nascer, Deus tinha algo pronto para você. Antes mesmo de você nascer, Deus tinha algo preparado para você. Muitos hoje recebem profecias, só que muitos hoje não creem. Muitos hoje falam, muitos pregadores chegam e alguém fala assim: você vai pregar, você vai ser missionária, você vai ser isso e aquilo. Só que muitos não vivem isso porque não creem. Muitos não vivem isso porque não vivem realmente de acordo com a palavra. Muitos recebem algo de Deus, mas amanhã já não estão orando por aquilo que recebeu, porque não tem fé suficiente. Porque não creem que aquilo que Deus falou pode se cumprir na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Desperta o dom que há em ti.